Sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, fazendo a correção da questão 8 da página 9, que foi a questão que eu solicitei que vocês fizessem na última videoaula, ela ficou como dever de casa. Bem, essa questão pede pra gente circular, né, a opção correta do verbo para completar as frases, né? Então ela trabalha com aquele conceito, né? Com aqueles conceitos que nós já estamos estudando há algum tempo nas videoaulas e que nós também estudamos na aula síncrona, né? No nosso encontro virtual no Google Meet, ok? Bem, então vamos lá. A letra A diz assim, ó: meu amigo adoraria que eu viesse. E aqui a gente vai usar o verbo no subjuntivo, por quê? Porque é um desejo, né? Então, vocês se lembram que nós conversamos que desejos, hipóteses, né? Algo que não está no plano concreto, factual, a gente vai usar o modo subjuntivo, né? Então, que eu viesse, beleza? Letra B, eu teria avisado ao jornal se você tivesse pedido a mim. Aqui a gente vai usar o que? Tivesse, né? Então, o pretérito do modo subjuntivo também. Se você tivesse avisado, você avisou? Você não avisou, né? Então, como não é algo concreto, não é uma certeza, a gente fica também com o modo subjuntivo, tá? Letra C, se vocês, espacinho, né, para a reunião, levem o meu relatório. Então, se vocês forem para a reunião, levem o meu relatório. E a gente não pode usar o vão e nem o fossem. Vão é presente, né? E fosse é passado, né? Então, a gente precisa colocar o verbo no futuro. Se vocês forem para a reunião, levem o meu relatório. É importante que todos nós venhamos de carro para casa, né? Essa é a forma correta aqui para a gente completar com a letra D, né? Que nós venhamos, então, presente, né? A gente deixa o verbo no presente. Eu só ligarei para o diretor quando achar que é melhor, né? Quando eu achar, né, que é melhor. É fundamental que cada um saiba bem o que quer, né? A gente usa também aqui o verbo no presente, né? Soubesse é passado, né? E souber, futuro. Então, é isso, né? Geralmente essas questões não geram muita dificuldade porque nosso próprio conhecimento de falantes, né? Como falantes nativos da língua portuguesa, nós temos já um conhecimento linguístico construído, né? E o nosso próprio conhecimento vai nos ajudando a preencher, né, essas lacunas aqui com as formas verbais adequadas, né? Bem, para concluir então a nossa videoaula, nós vamos avançar no conteúdo do capítulo 2. Então vamos abrir a nossa apostila na página 10 para a gente estudar um pouquinho de produção textual, tá? Na parte de produção textual do capítulo 2, nós temos aqui uma discussão muito interessante sobre a coerência textual. O que é a coerência textual, né? Nós temos, né, em cada texto um referente, ou seja, aquilo de que se fala. Então, se eu for falar, por exemplo, do controle remoto, o controle remoto é o meu referente, tá? Se eu vou produzir um texto falando sobre o desmatamento na Amazônia é o meu referente, tá? E para evitar que haja, né, repetições excessivas, desnecessárias na retomada desse referente, né, a gente usa elementos coesivos, né, que são utilizados então para retomar esses referentes, né? Elementos coesivos como os pronomes, por exemplo, como os sinônimos. Então, se eu vou, por exemplo, fazer um texto sobre o desmatamento da floresta amazônica, eu não preciso ficar ao longo de 30 linhas repetindo, né? A floresta amazônica, o desmatamento na floresta, o desmatamento na floresta amazônica. Não, a gente tem outras formas de fazer referência a esse referente, né? Floresta amazônica. Que formas são essas? Os pronomes, então, o desmatamento na floresta amazônica tem alertado cientistas por todo o mundo, tá?
E aí a gente pode, por exemplo, retomar com um termo genérico que recupera essa ideia, né? Esse fenômeno, esse problema, pronto. Que problema? O desmatamento na floresta amazônica, a gente não precisou repetir, né? Então a floresta amazônica é a maior floresta da América Latina, né? Então como é que a gente retomou floresta? Com ela, com o pronome. Então a gente tem esses recursos para eliminar as repetições no texto, né? Torná-lo mais informativo e também mais fazer com que a sua leitura seja mais agradável. Esses mecanismos são mecanismos de coesão textual, tá? São responsáveis por promover a união das ideias no nosso texto. Nós vamos explorar, né, essa ideia de coesão um pouco melhor nas nossas próximas aulas síncronas, né? Os nossos próximos encontros virtuais, tá? Hoje a gente vai falar então sobre coerência, né? Coesão e coerência são princípios constitutivos do texto, tá? Então a coesão eu já disse para vocês o que é, né? São esses elementos usados aí na retomada do nosso referente, né? No texto. E a coerência, gente? A coerência, né? Os elementos coesivos, os conectivos também que nós empregamos nos nossos textos, eles podem ser circulados, localizados. E a coerência? A gente pode olhar para um texto e apontar as marcas de coerência nele? Não. A coerência, né? Ela se dá, né, no conjunto textual, no sentido das ideias, na relação que é estabelecida entre as ideias no texto, tá? Então, marquem aí na apostila a definição de coerência, né? A coerência ela é fundamental na construção de qualquer tipo de texto, tá? Para que um texto seja eficaz na transmissão de sua mensagem, é essencial que faça sentido ao leitor e que também seja harmonioso, ou seja, a mensagem deve fluir de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Quando falamos sobre coerência textual, nos referimos à lógica interna de um texto, isto é, o assunto abordado tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando o entendimento da mensagem. Portanto, a coerência textual é a conexão de ideias que confere sentido ao texto. Então, olhando para um texto, como é que a gente sabe se ele é coerente, né? Fazendo a leitura desse texto, tá? Percebendo se as ideias estão relacionadas, se há um nexo, se há sentido, né, naquilo que está sendo dito, e contrastando isso, né, com o nosso conhecimento de mundo. Peraí, isso aqui faz sentido? Essa mensagem aqui faz sentido? Ela é coerente, tá? As ideias estão relacionadas, né, dentro do texto, de modo que seja transmitida uma mensagem para o leitor de maneira clara, de maneira objetiva? Se sim, esse texto é coerente, tá? Então, a coerência, né, está relacionada ao sentido, né, a forma como as ideias se relacionam, se há uma lógica interna dentro desse texto. E a coesão, assunto que nós vamos explorar de modo mais aprofundado no nosso próximo encontro, né, que se bobear vai ser antes até dessa videoaula. Quando vocês assistirem a essa videoaula, nós já teremos feito, né, a nossa aula sobre coesão, desculpa. A coesão está ligada aqui aos mecanismos que nós usamos para conectar essas ideias dentro do texto, né, de modo que ele seja um texto harmonioso e também de modo a retomar elementos já anunciados no texto sem que haja uma excessiva repetição desses elementos. Por isso que a gente usa substituições, né, sinônimos e tudo mais. Beleza? Bem, dito isso, né, agora vocês já sabem a diferença entre coesão e coerência, já sabem que a coerência diz respeito à lógica interna do texto, né, se o texto faz sentido, né, e tudo mais. Nós vamos finalizar a nossa videoaula com exercícios que eu vou deixar aqui para vocês fazerem, para a gente corrigir na próxima aula e então solidificar, né, esse conhecimento adquirido aqui em relação à coerência, tá? Eu vou pedir que vocês façam a questão 2 e também a questão 3 da página 10. Vocês vão ver que a questão 3 pede para eliminar a ambiguidade nos textos, tá? O que isso tem a ver com a coerência, gente?
como a coerência está relacionada, né, ao sentido das palavras, né, ao sentido das ideias que são colocadas no texto, tá? É muito importante que o nosso texto seja claro, seja objetivo, né, que as ideias sejam passadas para o leitor de forma muito clara. Então, o ideal é sempre o quê? Evitar, né, ambiguidades ali que não sejam intencionais, que sejam fruto de um descuido, né, do redator, e para que assim o texto, né, seja de fato claro, objetivo, né, para o leitor. E na questão 2 vocês vão ver, né, que a questão 2 pede para dar coerência às frases abaixo. Por que isso acontece? Porque para que haja coerência, nós não podemos conectar ideias, unir ideias nos nossos textos que sejam contraditórias, né? Então, por exemplo, aqui na letra A, a gente tem assim, ó, eu estava com muito sono porque eu deitei bem cedo. Né? Essas ideias se chocam, elas são conflitantes, né? Se você deitou muito cedo, né, você não pode estar com sono, né? Então tem algum problema aqui, essas ideias se chocam, né? Então a gente precisa eliminar também contradição, eliminar contradições, ambiguidades, para que o nosso texto fique mais claro, contribuindo então para que ele seja um texto coerente, ok? Então tentem resolver aqui os problemas da questão 2 e eliminar a ambiguidade na questão 3. Na próxima videoaula nós vamos fazer juntos a correção desses exercícios, de modo que poderemos, né, fechar esse capítulo em paz, né, com toda a tranquilidade do mundo, sabendo que o essencial foi aprendido. Beleza? Beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!